Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais assombrosas do interior. A fazenda de que falaremos hoje está localizada em um lugar remoto, esquecida pelo tempo e abandonada por aqueles que não conseguiram suportar os eventos inexplicáveis que ali ocorrem. Uma propriedade que carrega o peso de décadas de mistérios e aparições que desafiam qualquer explicação racional. Neste vídeo, você vai conhecer o relato de uma família que viveu o terror de perto e foi obrigada a fugir para nunca mais voltar. Vamos explorar, capítulo por capítulo, os segredos que envolvem essa fazenda assombrada. Capítulo 1 – No começo do pesadelo. A Fazenda Oliveira, localizada a quilômetros da cidade mais próxima, parecia o cenário perfeito para uma vida tranquila no campo. Comprado por José e Marisa Oliveira, o casal estava determinado a transformar aquele lugar num refúgio familiar, longe do barulho e do estresse da vida urbana. A terra era fértil, o clima agradável, o silêncio das noites, cortado apenas pelo canto dos grilos e o vento suave que atravessava os campos, criava uma sensação de paz. Porém, desde o início, havia algo que incomodava os moradores mais antigos da região. Sempre que o assunto era uma fazenda, os olhares se tornavam sombrios, e as conversas acabavam rápidas. Essa terra tem história, diziam os mais velhos, sem entrar em muitos detalhes. Mas José e Marisa, iluminados com a nova vida, não deram importância a esses barcos, acreditando que se tratava apenas de superstições locais. Os primeiros meses foram de adaptação. José, junto com seus filhos, Tiago e Luísa, se dedicava a cuidar do gado e plantar o que precisavam para sobreviver. Marisa cuidava da casa e de uma pequena horta, enquanto as crianças corriam livres pelos campos. A fazenda logo se tornou produtiva, e parecia que o sonho da família estava se realizando. No entanto, eventos estranhos aconteceram quase que de maneira imperceptível. Pequenos detalhes, como portas que viviam sempre entreabertas, mesmo quando fechadas com cuidado, ou a sensação de uma corrente de ar gelada passando pela sala, mesmo em dias quentes de verão. No começo, ninguém mencionava esses detalhes. Era como se quisessem manter a tranquilidade intacta, ignorando as perturbações crescentes. As coisas mudaram de verdade durante as noites. José foi o primeiro a perceber ruídos que vinham do sótão. Inicialmente, eram como passos leves, como se alguém caminhasse por lá. Ele levantou algumas vezes para verificar, mas nunca encontrou nada fora do comum. Marisa começou a reclamar que ouvia o som das cadeiras sendo arrastadas pela cozinha enquanto todos dormiam, mas, ao descer as escadas, tudo estava em seu lugar. O desconforto aumentava, mas ainda assim, a família tentava manter a calma e encontrar explicações lógicas para o que estava acontecendo. Talvez fosse o vento, talvez a velha estrutura da casa estivesse variando mais com o tempo. Foi durante uma madrugada de sexta-feira, no entanto, que Tiago, o filho mais velho, sentiu pela primeira vez que algo não estava certo de verdade. Ele acordou com o som de algo arranhando as paredes do quarto. Era como se as unhas estivessem há muito tempo sendo arrastadas do lado de fora da casa, lentamente, de um canto a outro. Ele ficou em silêncio, tentando entender o que era barulho, mas a cada segundo, parecia mais real, mais próximo. Quando o som cessou, ele finalmente criou coragem para sair da cama e olhar pela janela. Não havia nada. O campo estava escuro, envolto em uma névoa densa, mas uma sensação de estar sendo presente ao nascer conta de seu corpo. Ele fechou as cortinas com pressa e voltou para a cama, tentando convencer-se de que tudo não estava passando de um sonho. Esses eventos isolados, que antes pareciam frutos da imaginação, começaram a ocorrer com mais frequência e intensidade. A sensação de que algo invisível estava constantemente presente na casa, passando-se pelas sombras, tornando-se impossível de ignorar. Os cães da fazenda, normalmente tranquilos, começaram a agir de maneira estranha, latindo furiosamente para o celeiro, especialmente durante a noite. Uma vez, um dos animais se encontrou a entrar no local, rosnando para o ar, como se enxergasse algo que os olhos humanos não pudessem ver. A tranquilidade que antes reinava na fazenda foi sendo gradualmente substituída por uma atmosfera pesada, opressiva. A cada noite, o medo crescia, como se uma sombra invisível pairasse sobre uma família. Embora a família ainda tentasse manter uma fachada de normalidade, a verdade é que o pesadelo havia apenas começado. Capítulo 2 – A aparição no celeiro.
O clima na fazenda já foi pesado há semanas, mas foi numa noite em particular que o terror ganhou forma. Tiago, o filho mais velho, estava com dificuldade para dormir. O vento soprava forte lá fora, e uma sensação de inquietação, que havia se tornado comum entre os membros da família, parecia mais intenso naquela noite. Por volta das 2 da manhã, ele foi acordado por um som diferente. Não era o render habitual da casa velha ou os passos suaves no sótão. Era algo mais profundo, um ruído metálico, como se grandes correntes estivessem sendo arrastadas pelo chão de concreto do celeiro. O barulho persistiu, tornando-se mais alto e mais perturbador. Tiago tentou ignorá-lo, mas uma curiosidade, ou talvez o instinto de proteção, falou mais alto. Ele decidiu investigar. Pegando uma lanterna que estava sempre ao lado de sua cama, vestiu um casaco e saiu no frio da madrugada. A casa estava estranhamente quieta, como se todos os ruídos tivessem sido engolidos pela escuridão. O único ruído que se ouvia era o vento assobiando entre as árvores e o som distante do metal arrastando-se pelo celeiro. Conforme Tiago caminhou até o celeiro, o medo cresceu dentro dele, mas ao mesmo tempo, algo o impulsionou a seguir em frente. Atravessou o pátio, que agora parecia muito maior e mais ameaçador do que durante o dia. Cada passo parecia ecoar no silêncio, amplificando a tensão. Quando chegou à porta do celeiro, hesitou por um momento. O som havia parado abruptamente, como se soubesse que ele estava ali. Tiago respirou fundo e abriu a porta. O interior do celeiro estava mergulhado em sombras. A luz da lanterna mal conseguia iluminar os cantos mais distantes, mas tudo parecia no lugar à primeira vista. As ferramentas estavam nas paredes exatamente onde deveriam estar, e os animais, curiosamente, eram calmos demais. No entanto, havia algo estranho no ar. Uma sensação de peso, quase sufocante. O cheiro também era diferente, uma mistura de terra molhada e algo mais metálico, quase como ferrugem, que ele não conseguiu identificar. Ele deu alguns passos cautelosos para dentro, varrendo o ambiente com a lanterna. Foi então que o viu. No fundo do celeiro, entre as sombras mais densas, havia uma figura. Inicialmente, parecia ser apenas uma mancha escura no canto, mas à medida que seus olhos se ajustavam à pouca luz, ele viu que era algo muito mais real. Era uma figura alta, esguia, e estava parada, imóvel, como se o observasse. Os olhos, só o que deveriam ser os olhos, eram 2 buracos profundos e escuros, como se sugassem a pouca luz que uma lanterna projetava. Tiago congelou. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, os dois ficaram ali, um diante do outro, até que, de repente, a figura começou a se dissolver na escuridão, como se fosse feita de fumaça. Sem conseguir processar o que havia acabado de presenciar, Tiago correu. Ele atravessou o pátio de volta à casa, quase tropeçando nos degraus da varanda, com o coração martelando no peito. Ao entrar, trancou a porta e ficou encostado nela por alguns segundos, tentando recuperar a respiração. O silêncio na casa era absoluto, como se o mundo exterior estivesse em suspenso. Não havia sinal de seus pais ou de sua irmã, e a casa, que costumava ser um refúgio acolhedor, agora parecia cheio de sombras espreitando em cada canto. Tiago sabia que não conseguiria dormir aquela noite. Sentou-se no sofá da sala, ainda tremendo, tentando entender o que tinha visto. Ele se disse se poderia ter sido apenas uma ilusão, fruto da mente cansada ou do ambiente já carregado de tensão. Mas, no fundo, ele sabia que não era só isso. A figura era real, e o que quer que fosse, estava ciente de sua presença. O jovem decidiu não contar a ninguém de imediato, acreditando que os pais não acreditariam nele, ou pior, achariam que ele estava ficando paranoico, como todos estavam começando a ficar. Mas os dias seguintes provariam que aquele era apenas o início do verdadeiro terror. A presença sombria no celeiro não era apenas uma visão passageira. Algo estava ali, e agora, sabia que a família estava ciente de sua existência. Tiago não conseguia mais olhar para o celeiro sem sentir um arrepio percorrendo sua espinha, e embora tentasse evitar aquele lugar a todo custo, ele sabia que o verdadeiro perigo estava mais perto do que imaginava. O celeiro, que antes era apenas um lugar de trabalho, agora se tornou o epicentro do medo que consumiria a todos.
Capítulo 3 – No fim da tranquilidade. Depois da noite da reunião no celeiro, algo invisível parecia ter sido liberado na fazenda. A atmosfera antes tranquila da propriedade deu lugar a uma sensação constante de ameaça. Tiago, abalado pela visão, tentou seguir em frente sem contar o que havia visto, mas o silêncio sobre o que ocorreu apenas intensificou o sentimento de isolamento. Aos poucos, outros membros da família começaram a sentir o peso dessa presença, que pareciam observar cada movimento, espreitando nas sombras. Era como se o que quer que estivesse no celeiro naquela noite agora estava por toda parte. Na manhã seguinte ao incidente, a mãe de Tiago, Dona Marisa, iniciou uma mudança notável dentro da casa. Objetos simples, como copos e talheres, desapareciam misteriosamente, apenas para serem encontrados em locais inusitados, como em cima de armários ou até mesmo no porão, onde a família relatou ir. As cadeiras da cozinha, cuidadosamente arrumadas na noite anterior, eram descobertas ao amanhecer, e as cortinas, que Marisa fechava todas as noites, ficavam sempre abertas pela manhã. A família começou a se acusar mutuamente, acreditando que alguém estava pregando peças, mas logo ficou claro que o que estava acontecendo ia muito além de simples brincadeiras. Havia algo sinistro, algo que eles não podiam ver, mas que estava presente em cada cômodo da casa. Passos ecoavam pelos corredores, sempre no andar de cima, mesmo quando todos estavam reunidos na sala. Tiago sentiu que aquilo o estava provocando, que sabia exatamente o que ele tinha visto e estava brincando com seus medos. A irmã mais nova, Luísa, começou a ter pesadelos recorrentes, nos quais ela era arrastada para o celeiro por uma figura escura e sem rosto. O mais assustador era que ela nunca tinha sido informada sobre o que Tiago tinha visto naquela noite. Quando ele tentou questioná-la sobre os sonhos, Luísa descreveu a figura exatamente como ele a tinha visto, alta, encapuzada, com olhos que eram apenas buracos negros. Os pesadelos de Luísa se tornaram tão frequentes que ela começou a acordar no meio da noite, gritando e suando frio. Em algumas noites, ela acordava no andar de baixo, sem se lembrar de como havia descido as escadas. A mãe, preocupada, tentou rezar e manter crucifixos pela casa, na tentativa de proteger a família, mas isso parecia irritar ainda mais a entidade. Certa manhã, todos os crucifixos foram encontrados virados de cabeça para baixo, e a Bíblia que Dona Marisa mantinha ao lado da cama estava jogada no chão, com as páginas rasgadas. José, o pai, que até então tentava manter a racionalidade, começou a sentir o impacto também. Ele, que era cético em relação ao sobrenatural, começou a ouvir o que descrevia como sussurrantes, especialmente quando estava sozinho. Enquanto trabalhava no campo ou verificava os animais, podia jurar que ouvia seu nome sendo chamado, sempre com uma voz baixa, quase imperceptível, mas claramente feminina. Ele tentou várias vezes seguir o som, acreditando ser Marisa ou Luísa, mas nunca encontrou ninguém. Esses sussurros o perturbavam a ponto de ele começar a evitar ficar sozinho na fazenda, preferindo estar sempre perto da família ou, pelo menos, do alcance da vista deles. O que antes eram apenas ruídos e sensações estranhas, logo se tornaram manifestações físicas que aterrorizavam toda a família. Em uma madrugada chuvosa, Dona Marisa foi acordada por uma sensação sufocante, como se algo estivesse pressionando seu peito, impedindo-a de respirar. Ela abriu os olhos e viu, por uma fração de segundo, a mesma figura sombria sentada ao pé da cama, observando-a, paralisada pelo medo. Marisa tentou gritar, mas sua voz falhou. Quando finalmente consegui se mexer, a figura já havia desaparecido, mas o ar no quarto estava gelado, como se tivesse sido drenado de toda a energia. Ela não conseguiu dormir pelo resto da noite, tremendamente debaixo das cobertas enquanto ouvia os barulhos que vinham do corredor, onde passos lentos e pesados ecoavam sem cessar. A tensão chegou a um ponto crítico quando, numa noite, todos na casa ouviram o som de algo sendo arrastado pelo chão da cozinha. Era um barulho alto, estridente, como se os móveis pesados estivessem sendo movidos. José pegou uma arma velha que mantinha na fazenda, mais por segurança contra invasores humanos do que para enfrentar o sobrenatural, e desceu as escadas. Tiago foi com ele, segurando uma lanterna, o feixe de luz tremendo devido às suas mãos nervosas. Ao chegarem à cozinha, ficaram perplexos ao verem que todas as cadeiras estavam empilhadas umas sobre as outras, no centro da sala, como se fossem parte de um ritual bizarro.
Mas o que realmente gelou o sangue de ambos foi o símbolo desenhado no chão, com algo que parecia ser cinzas. Não era um símbolo que José ou Tiago autorizassem, mas emanava uma sensação de perigo, como se fosse um aviso para não obrigações em. Assustada e sem entender o que estava acontecendo, a família começou a cogitar a ideia de deixar a fazenda. José, apesar de orgulhoso, começou a perceber que aquilo estava além de sua compreensão ou capacidade de controle. O que eles enfrentaram não era algo que pudesse ser resolvido com força física ou julgamento lógico. Havia algo na fazenda, algo antigo e maligno, que não queria ser desafiado. E quanto mais tempo eles ficaram ali, mais perigoso aquilo se tornou. No entanto, partir não era uma decisão fácil. A fazenda era tudo o que eles tinham, fruto de anos de trabalho duro. Mas, diante do terror crescente, a pergunta que eles se faziam agora era se tudo aquilo valia a pena. Capítulo 4 – O Ritual Esquecido. Os eventos que assolavam a Fazenda Oliveira atingiram um novo nível de desespero. Depois da descoberta do símbolo no chão da cozinha, José, Marisa e Tiago perceberam que o que estavam enfrentando não era apenas uma presença maligna qualquer. Algo muito mais antigo e poderoso habitava aquele lugar, algo que parecia enraizado na própria terra. Determinada a encontrar respostas, Marisa, sempre religiosa, decidiu procurar ajuda na pequena igreja da cidade. Ela acreditava que o padre local, um homem conhecido por sua fé inabalável, poderia oferecer algum tipo de proteção ou, pelo menos, orientação. José e Tiago, embora céticos, concordaram. Algo provavelmente será feito antes que a situação piorasse ainda mais. A igreja era um edifício simples, construído décadas antes pelos primeiros moradores da região. Marisa chegou cedo pela manhã, carregando o medo e a esperança de que o pai pudesse trazer algum problema. O padre Antônio, um homem já de idade avançada, ouviu pacientemente a história de Marisa, enquanto ela descrevia os acontecimentos aterrorizantes na fazenda. Ele ficou em silêncio por alguns minutos após o relato, com o rosto marcado por uma expressão de preocupação profunda. Não é a primeira vez que ouço algo assim, ele finalmente disse, a voz grave ecoando pelo pequeno confessionário. Intrigada, Marisa pediu que ele explicasse. O padre Antônio revelou que a região onde uma fazenda estava localizada tinha uma história muito mais sombria do que os moradores mais novos sabiam. Segundo ele, muito antes da chegada dos colonizadores, aquelas terras eram sagradas para um povo indígena que vivia ali. No entanto, após a invasão e conquista, ocorreu uma série de eventos trágicos, culminando com a execução de um líder espiritual local, que se acreditava ter poderes sobrenaturais. Antes de morrer, ele lançou uma maldição sobre aqueles que tentavam habitar a terra sem respeitar os espíritos que ali permaneciam. Embora essas histórias fossem vistas como lendas por muitos, o padre Antônio acreditava que havia algo de verdadeiro nelas. Ele contou que, em outras fazendas próximas, houve relatos de acontecimentos semelhantes ao que a família Oliveira enfrentou, mas as manifestações nunca foram tão intensas. O que vocês estão enfrentando é uma força que foi despertada por algum motivo, disse ele. Algo que estava adornado, mas foi perturbado. Não sei exatamente o que fez com que isso acontecesse agora, mas é claro que essa presença não vai embora facilmente. Desesperada, Marisa disse o que poderia ser feito. O padre hesitou antes de responder, pois sabia que a solução que tinha em mente era arriscada. Ele sugeriu um ritual de purificação, um exorcismo espiritual que ele mesmo havia esperado apenas uma vez em sua vida, muitos anos antes, em outra fazenda na mesma região. Contudo, ele avisou que esse ritual não era garantido de funcionar. A entidade parecia muito mais forte do que qualquer coisa que ele já enfrentasse, e tentar expulsá-la poderia desencadear consequências ainda piores. Enquanto Marisa discutia a situação com o padre, José e Tiago decidiram investigar mais a fundo por conta própria. Inquieto com o símbolo que ressurgiu no chão, Tiago buscou na biblioteca da cidade alguma pista sobre o que ele poderia significar. Após horas vasculhando livros antigos e arquivos empoeirados, ele encontrou um registro que o fez gelar. O símbolo que tinha visto no chão estava relacionado a rituais de invocação de espíritos antigos, especificamente um espírito chamado o Guardião da Terra, uma entidade que protege os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos.
Segundo a lenda, esse espírito não tolerava que os vivos desrespeitassem o solo sagrado que ele guardava, e aqueles que o ofendiam foram condenados a sofrer tormentos até que abandonassem suas terras ou fossem destruídos. Tiago levou essa informação para casa, e quando contou aos pais, eles finalmente entenderam a gravidade da situação. O que estava apostando não era apenas um espírito tentando assustá-los. Era uma entidade protetora, algo que havia sido invocado ou despertado por algum tipo de violação sagrada. Talvez a construção da fazenda, ou até mesmo a exploração da terra, tenha irritado essa força ancestral. Agora, eles primeiro decidiram se enfrentariam uma pensão ou deixariam uma fazenda para sempre. Mesmo com a nova informação, a ideia de abandonar a propriedade ainda pesava sobre a família. José, em particular, estava relutante. Essa terra é tudo o que temos, ele disse, a voz carregada de angústia. Eu trabalhei a vida inteira para construir isso aqui, e agora vamos simplesmente deixar tudo para trás? Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que o medo crescente estava destruindo sua família. Marisa, embora profundamente assustada, ainda acreditava que o ritual de purificação poderia funcionar. Se não fizermos nada, vamos ser devorados por essa coisa, ela argumentou, com a voz trêmula, mas determinada. Com o ritual agendado para a próxima noite, a família começou os preparativos. O padre Antônio trouxe uma lista de itens necessários, velas, água benta e incenso, todos os símbolos sagrados que seriam usados para guardar uma entidade. A noite se aproximava rapidamente, e uma sensação de desespero tomava conta da fazenda. O vento começou a soprar mais forte, e as sombras óbvias se alongaram, como se a própria escuridão estivesse viva, esperando o momento certo para se manifestar. Quando o padre chegou, carregando sua Bíblia e um olhar sério, ele avisou que o ritual seria difícil. A força que estamos enfrentando não quer ser expulsa, ele disse. Vamos precisar de muita fé e força de vontade para que isso funcione. A família se reuniu na sala principal, onde o ritual começaria. O celeiro, no entanto, seria o último lugar a ser purificado. Todos sabiam que era tudo o que a entidade tinha mais poder, e seria o maior desafio daquela noite. Conforme o padre começava as orações, o ar dentro da casa parecia ficar mais pesado. As velas tremulavam, e a temperatura caía bruscamente. Sussurros foram a ecoar pelas paredes, como se a própria casa estivesse viva, resistindo ao ritual. José segurou a mão de Marisa, enquanto Tiago tentava manter a calma, mas era evidente que algo muito mais forte estava prestes a ser desencadeado. O padre continuava, com a voz firme, recitando as palavras sagradas, mas todos sabiam que a verdadeira batalha ainda estava por vir, no confronto final no celeiro. Capítulo 5 – O confronto no celeiro. A escuridão que cercava a fazenda naquela noite parecia viva, pulsando como se algo ancestral e maligno aguardasse o momento certo para se revelar por completo. O vento assobiava entre as árvores, e as sombras se moviam de maneira antinatural, quase dançando ao redor da casa. Enquanto o padre Antônio conduzia as orações dentro da casa, todos sabiam que o verdadeiro teste de coragem e fé ainda estava por vir. O celeiro, o epicentro dos eventos sobrenaturais, aguardava como um predador à espera, pronto para atacar. O silêncio entre a família, interrompido apenas pelas palavras do padre, era pesado, carregado de medo e incerteza. Tiago sentiu o coração acelerado, batendo forte contra o peito. Ele segurava a lanterna com as mãos trêmulas, lembrando-se da primeira vez que vira a entidade no celeiro. A imagem daquela figura alta e sombria, com olhos vazios que apenas açúcar a luz, nunca deixou sua mente. Agora, ele estava prestes a enfrentá-la novamente, mas desta vez, sabia que não seria apenas uma amizade. O que eles encontrariam no celeiro seria algo muito mais poderoso e muito mais perigoso. Com as orações dentro da casa finalizadas, o padre Antônio virou-se para a família, sua expressão séria e focada. Agora, vamos até o celeiro, disse ele, com uma firmeza que contrastava com a tensão crescente ao redor. É lá que a força é técnica. Precisamos expulsá-la de uma vez por todas. José hesitou por um momento, mas, ao olhar para sua esposa e filhos, decidiu que não havia outra escolha. Com a arma velha em mãos, ele concordou, e todos começaram a se mover em direção ao celeiro, cada um carregando sua própria mistura de medo e esperança.
O caminho até o celeiro parecia mais longo naquela noite, como se o próprio terreno quisesse retardar seus passos. Cada farfalhar de folhas, cada estalo de gravetos sob os pés, pareciam amplificados, aumentando a sensação de que estavam sendo presentes. Ao se aproximar do celeiro, Tiago sentiu um frio intenso, algo além do clima noturno. Era como se a própria estrutura emanasse uma energia sombria, algo que os repelisse, como se fossem as informações que estavam ali para confrontá-la. A porta, que normalmente rangia ao ser aberta, já estava entreaberta, balançando levemente ao vento, como um convite macabro. O padre Antônio acendeu o incenso e, com a Bíblia em mãos, liderou a entrada no celeiro. A primeira coisa que notaram foi o silêncio. Um silêncio absoluto, tão profundo que chegava a ser garantido. Os animais, que costumavam dormir em um canto, eram inquietos, movendo-se nervosamente em suas baías, mas sem emitirem algum. A luz fraca das lanternas mal conseguia atravessar a densa escuridão que preenchia o celeiro. O cheiro de ferrugem que Tiago tinha sentido na primeira reunião estava mais forte, e agora havia outro odor, algo queimado, como se a própria terra estivesse impregnada com o fedor de morte. O padre começou a recitar as palavras sagradas em voz alta, andando lentamente em direção ao fundo do celeiro, onde Tiago havia visto a entidade pela primeira vez. A tensão não era palpável. Cada passo dado pelo pai parecia provocar uma resposta invisível, uma espécie de resistência crescente. As paredes do celeiro rangiam, e o vento do lado de fora aumentava, como se o próprio ambiente estivesse distorcido pela presença maligna. De repente, o chão começou a tremer levemente, como um prenúncio de algo muito mais forte que estava prestes a acontecer. Foi então que a temperatura caiu. Um frio sobrenatural preencheu o celeiro, fazendo com que todos sentissem como se estivessem sendo sugados para um vazio gelado. A lanterna de Tiago piscou e, por um breve momento, se apagou. Quando a luz voltou, eles viram. No fundo do celeiro, a figura sombria começou a se formar novamente, emergindo das sombras como se fosse parte delas. Desta vez, não era apenas uma mancha indistinta no escuro. Uma entidade parecia mais sólida, mais presente. Sua altura era imponente, e os olhos vazios, agora brilhando com uma luz fraca e avermelhada, fixaram-se diretamente em Tiago, como se o reconhecesse. A ocorrência foi instantânea. Os animais no celeiro começaram a se agitar, emitindo gritos aterrorizantes. As ferramentas extraordinárias nas paredes foram abaladas violentamente, e o celeiro inteiro parecia ganhar a própria vida. O pai continuou a rezar, sua voz firme apesar do caos ao redor, mas a entidade não recuava. Ao contrário, ela começou a se mover lentamente na direção deles, passos seus silenciosos, mas ameaçadores. José, num reflexo de puro pavor, gritou a arma e disparou. O som do tiro ecoou no celeiro, mas a bala atravessou a figura sem causar qualquer dano. Tiago sentiu o pânico tomar conta. Ele queria correr, fugir daquela que parecia esmagar sua alma apenas com seu olhar, mas algo dentro dele permaneceu preso no lugar. Ele sabia que, se fugisse, nunca estaria mais seguro. A entidade parecia se alimentar do medo, e quanto mais a família recuava, mais forte ela se tornava. Foi então que o padre fez algo inesperado. Ele parou de rezar e, com uma voz autoritária, começou a falar diretamente com a entidade. "Eu sei o que você é", disse ele, encarando a figura sombria. "Você não pertence mais a este mundo. Foi despertado por erro, mas agora, em nome da luz, eu o comando a voltar para o lugar de onde veio." Por um momento, a figura parou. O celeiro ficou ainda mais frio, como se o tempo tivesse congelado, e a entidade pareceu hesitar. Mas então, algo mudou. A luz vermelhada em seus olhos brilhou intensamente, e um grito ensurdecedor preencheu o celeiro, um som que não parecia humano, mas sim uma mistura de raiva, dor e desespero. As velas que o pai havia acendido foram apagadas de uma só vez, mergulhando o local na escuridão total. Naquele momento, todos sentiram o chão tremer violentamente, como se a própria terra estivesse se revoltando. A figura avançou rapidamente, e pareceu ser sugado do celeiro. Tiago, José e Marisa caíram no chão, ofegando, enquanto o padre Antônio, lutando para se manter de pé, continuava a enfrentar a entidade com suas palavras. Mas agora era diferente.
A força sombria parecia estar reagindo ao desafio, e um confronto invisível entre luz e escuridão estava em andamento. A batalha espiritual que ocorria no celeiro não era algo que os olhos pudessem ver, mas todos ali podiam sentir. Era como se forças poderosas estivessem lutando pelo controle não apenas daquele espaço, mas de todas as almas presentes. Tiago sentia o peso da entidade sobre ele, como se cada respiração fosse uma luta contra algo que tentava possuí-lo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o grito da entidade começou a diminuir. A luz vermelhada em seus olhos enfraqueceu, até que a figura começou a se dissolver novamente nas sombras, como se estivesse sendo puxada para algum lugar distante. O frio intenso também começou a ceder, e o silêncio voltou ao celeiro. O padre Antônio, exausto, caiu de joelhos, segurando sua Bíblia com força, enquanto o restante da família ainda tentava processar o que havia acabado de frichar. A entidade havia sido expulsa, mas o que eles não sabiam era se isso era temporário ou definitivo. O celeiro, agora quieto, ainda parecia guardar um vestígio da presença que havia dominado aquele lugar. O ritual havia funcionado, mas o custo emocional para a família Oliveira havia sido alto. Eles sabiam que nunca mais seriam os mesmos, e mesmo que a entidade tivesse desaparecido, as cicatrizes deixadas por aquela noite de terror permaneceram para sempre. Esse é o relato da Fazenda Assombrada, um lugar onde o tempo parece ter parado, mas o terror continua a assombrar qualquer um que ousa se aproximar. Será que algum dia esse mistério será resolvido? Ou será que a fazenda será destinada a permanecer um dos locais mais assustadores do interior brasileiro? Se você tem coragem, compartilhe o que faria se você fosse naquela fazenda. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para mais histórias assombrosas. Até a próxima, e se você ainda conseguir dormir depois dessa.